E então, isso quer dizer que é bom? Não quer dizer que tu estás a ser mais roubada, porque com esse dinheiro que tu pagas de impostos, podias ir tu diretamente ao setor privado pagar diretamente isso. É isso que só estás a dizer, que tu gostas de ser roubada. Tu gostas de ser roubada e ainda fazes assim, olha, vamos ser roubadinhos, com força, assim, olha, ainda bates palmas para ser roubada. É isto que eu estou a ver de ti, tu bates palmas para ser roubada. Ora, boas pessoal, pediram-me para reagir a este pedaço de TikTok, ou logo, onde é que ela fez isto, que eu não sei, que nem só me mandaram o pedaço, mas presumo que seja do TikTok, porque na imagem aparece TikTok. Já conheci o Zuga Podcast e vamos ver a crítica que a rapariga ou mulher, não sei, tem a fazer ao Zuga. Se for acerca de impostos, sou libertário por isso. Mas vamos lá ver, não se esqueçam de dar like, subscrever, comentar, essas coisas todas. É financiado através do roubo estatal, não é? Ou seja, dos impostos. Eu não podia deixar de fazer um vídeo só especialmente para o roubo estatal. Porque eu, e vou dar uso à minha liberdade de expressão para dizer que, na minha opinião, isso é uma das frases mais estúpidas que alguém pode... Estúpidas porque a partir do momento que tu és obrigada a pagar algo por algo que tu não pediste, mas primeiro vamos definir o que é um roubo. O que é um roubo? É tu pagar, tipo, tu seres roubada por alguém que tu não querias dar o dinheiro voluntariamente. Imaginemos que alguém chega à tua beira e te pede dinheiro ou só te mata, ou te dá uma facada, ou te dá uma coça, qualquer merda. Tu não estás a dar o dinheiro voluntariamente, estás-te a sentir roubada. Mas se esse alguém for o Estado, aí já está tudo bem? É roubo na mesma. A partir do momento que tu és roubada sem o teu consentimento, é roubo. Isso é roubo. dizer, porque é sinal que não entende o sistema, ok? Mas eu passo a explicar. Roubo. Vamos definir o que é roubo. Roubo é alguém pegar no teu dinheiro sem te dar nada em troca. E o Estado o que é que faz? E o Estado o que é que faz? É isso. Pega no teu dinheiro e não te dá nada em troca. Porque se tu fores, por exemplo, a uma loja, tu estás a dar o teu dinheiro, vais comprar, sei lá, uma cerveja e tu estás a dar a cerveja em troca, então não é roubo, porque tu estás a pagar para receberes aquilo. É uma troca voluntária. Não houve obrigação nenhuma de nenhuma das partes. É exatamente igual aos impostos, querido. Não é. Não. Porque eu não uso muita coisa que eu sou obrigado a pagar impostos. Não é exatamente igual. Imaginemos que eu não vou, por exemplo, eu não uso a saúde pública, mas sou obrigado a pagar por ela. Mas não a uso. Ou seja, eu estou a pagar por uma coisa que não uso. Eu sou obrigado a pagar por uma coisa que não uso. Os impostos não são iguais. Se eu pagasse só aquilo que eu uso, só pagava no hospital privado aquilo que eu uso. Mas neste caso não, eu tenho que pagar duas vezes, que é pagar no hospital privado e pagar no público. Sem o usar. É exatamente a mesma coisa, só que não... Não é. Não tentes pintar a coisa de maneira diferente. Não tentes pintar o focinho do burro do batom. Não vale a pena. Não vale a pena pintar o focinho do porco do batom. Percebes logo. Os impostos, vou explicar porque é que não é roubo e os impostos tu pagas que é... A partir do momento que não há que tu não queres pagar, ou seja, tu estás a pagar porque és obrigado, isso é um roubo. Porque qual é a consequência se tu não pagares? Vais lá para dentro, para a choça, não é? Se tu não pagares, vais para a choça. Ou seja, tens uma consequência má. Porque se tu não tivesses consequência nenhuma, de certeza que 99% das pessoas não pagavam. Agora, como tens uma consequência que é de ir para a prisão, claro que vais pagar, que tu não queres ser tolhido das tuas liberdades. Já bastou no Covid tu seres tolhido 99% das tuas liberdades. Vamos continuar. Que isto parece que isto promete. para teres acesso à saúde, educação, estradas, bombeiros. Mas eu não pedi isso. As empresas privadas fazem isso. Eu não pedi que fosse o Estado a fazer com 50% de propina para o político a fazer isso. Eu não pedi nada disso. O Estado pode muito bem, melhor, o Estado não, o governo em si pode não existir. A partir do momento que são empresas privadas a fazer isso, eu estou a ver que tu deves andar a mamar do Estado. De certeza. Quando alguém protege muito o Estado é porque mama por ele. Mama por ele. É 99 de certezas que ela deve estar a mamar do Estado. De certeza. Está a proteger muito, a mamar. Mas vamos continuar. Isto aqui, estou a ver que isto me vai enervar. Bombeiros, polícia, segurança. E não há segurança privada. Não há polícia privada. Justiça. Há tribunais internacionais, tribunais privados. Também. Estou a ver. Estás a mamar do Estado. Quase aposto. Estás a mamar do Estado.
Hospitais, vacinas. Há hospitais privados, as vacinas, 100% delas são empresas privadas que as fazem. Pois é, tudo o que tu estás a falar, o privado também faz. O privado também faz. Vacinas, tudo e mais alguma coisa. É para isso que servem os teus impostos. Tu pagas para receber isso e para ter. Não, vamos lá ver, vamos aqui separar o trigo do joio. Tu pagas 50 a 60% de imposto, porque tu pagas imposto no consumo, imposto no rendimento, ou seja, pagas imposto em tudo. E 50% do teu imposto tem que ser para propina para o político, porque o político tem que... Não posso dizer as palavras que sou censurado, não é? Mas pelos gestos vocês percebem, é isto. O propina tem que fazer isso, e depois em última instância é que vai para o povo, mas é as migalhas. Agora, o político primeiro tem que resolver a vida dele. O político tem que resolver a vida dele. E só uma pequena fração é que vai para as pessoas. É para as pessoas não reclamarem. Acesso a isso. E aliás, até podes. Os teus impostos até servem também para tu poderes falar mal do Estado e do governo sem seres perseguido. De certeza. Eu tive vídeos já que me foram apagados só porque eu falei mal de um certo governante. Opa, esta merda aqui. Está bem. Ou seja, liberdade de expressão. Pois, onde é que ela está? Porque essa liberdade também vem de um sistema que é pago por impostos, por isso então também sim. O sistema, como tu falas, ou seja, a imprensa é paga para falar bem, ou seja, não falar bem nem mal, só simplesmente passar um pano sobre a informação daquilo que lhes convém, porque o que não lhes convém nem sequer passam. Mas vamos lá, vamos continuar. Essa tua liberdade está a ser paga pelos teus impostos. Existem agora duas coisas diferentes, é pegarem nos teus impostos e usarem a 100% de maneira direita, ou pegarem nos teus impostos e usarem de maneira direita mais ou menos, né? O problema é que nem é direita nem mais ou menos, não é nada. Porque daquilo que eu vejo, tudo o que é feito pelo Estado é uma merda. Tu vais a ver as estradas, é tudo cheio de buracos. Vais a ver os hospitais, é filas de espera que nunca mais acabam. Os tribunais é 3, 4 anos de espera. Ou seja, nada funciona. Mas vamos ver onde os países que usam de maneira 100% direita são. E são impostos bem altos. Noruega, impostos altíssimos, e eu que o diga. E então, isso quer dizer que é bom? Não quer dizer que tu estás a ser mais roubada, porque com esse dinheiro que tu pagas de impostos, podias ir tu diretamente ao setor privado pagar diretamente isso. É isso que só estás a dizer, que tu gostas de ser roubada. Tu gostas de ser roubada e ainda fazes assim, olha... Vamos ser roubadinhos, com força, assim, ó. Ainda bates palmas para ser roubada. É isto que eu estou a ver de ti. Tu bates palmas para ser roubada. Mas serviços públicos excelentes, desde... Serviços públicos porquê? Porque o privado não fazia a mesma merda com metade do custo. De certeza que fazia. Porque o propino o político quer propina. O político, todos eles. Não há nenhum político que não queira propina. Todos eles, quando estão no poder, querem propina. De saúde, a educação... tudo e mais alguma coisa. Suécia, impostos também altíssimos e desigualdade extremamente baixa, por exemplo, educação. Mas a desigualdade é bom entrar, mas tem que haver um nível de desigualdade, porque senão qual é o incentivo para tu inovares? Se todos forem iguais, ou seja, todos pobres, qual é que vai ser o teu incentivo para inovar? Vai ser zero, porque se eu sou igual ao meu vizinho, deixa-me andar. Tu tens que querer ser mais, tens que querer ir mais além. Esse é o teu incentivo para querer inovar. Tem que ser, sempre vai haver desigualdades. E essa desigualdade é necessária para haver incentivos para ir para a evolução. Porque só não há evolução. Sem evolução nós ficamos estagnados. Essa é a realidade. Twitter, exatamente como na Noruega, parecido. Finlândia, o país que foi considerado o país mais feliz do mundo, impostos altíssimos e um sistema público incrível. Dinamarca, Alemanha, Países Baixos... Daquilo que eu vejo, ela só defende impostos. De certeza. Posso me enganar. Digam-me aí nos comentários se eu estou enganado. Mas ela está mamado do Estado. De certeza que ela está mamado do Estado. Ou é social dependente, ou é funcionária pública, algum cargo tem no Estado. Ou é do alto escalão, não? Ou é do alto escalão. Mas algum funcionário ela tem. Ela de certeza está a mamar. Só ela não defendia tanto impostos. Porque se ela defendesse impostos a pagá-los, ela estava a levar na peida, de certeza.
Muitos por aí também, vais ver os rankings e podes ir lá vê-los. Todos esses países, os impostos são muito mais altos do que em Portugal e são considerados os melhores lugares para se viver no mundo e que têm educação excelente, saúde excelente e tudo mais. Por isso, sim, os impostos, quando são bem utilizados, servem para alguma coisa. Depois temos também um exemplo pelo lado mau. Por exemplo, aqueles que são considerados os paraísos fiscais. Isso é lado. Isso não é lado, não é lado nenhum. Um paraíso fiscal serve para um multimilionário proteger o capital. Porque senão, se estiver à espera que o governante proteja o governante só lhe quer sacar a massa. O que é que um governante quer? É empobrecer o povo para ficar com ele com o poder e assim ter as marionetas e fazer-se às marionetas. Olha, fazeis o que eu quero ou então morreis à fome. É o que o governante quer. Agora, um paraíso fiscal é um problema? Desde quando? O paraíso fiscal, ainda bem que ele existe, ainda bem. Porque senão o governante sacava toda a gente quanto mais podia. Não há segurança social, não há saúde. Mas não é preciso haver segurança social. Se toda a gente for rica, para que é que tu queres a segurança social? E para que é que tu queres saúde pública? Se toda a gente é rica, toda a gente consegue ir ao privado. Para que é que tu queres deixar essa cabeça socialista? Tu és tão socialista que para ti tem que ter tudo de borla, não é? De borla. Para ti tem que ser tudo de borla, porque não é de borla, é tudo muito bem pago. É pago a peso de ouro. A saúde, aliás, a saúde é paga pelas pessoas, não é se paga pelo Estado. Aí é o Estado que paga. Sério? Desde quando? Não é o Estado que paga. O Estado rouba e depois tu vais lá e tens um serviço de borla. De borla, porque não é de borla, mas é de borla. Não é de borla. Primeiro roubas as pessoas para depois financiar esse serviço. Mas as pessoas primeiro têm que ser roubadas. Não é o Estado que paga. O Estado simplesmente rouba para financiar isso. Opa. Tá boa. Onde quem não tem dinheiro não sobrevive. Mas se toda a gente for rica, nesses paraísos fiscais normalmente os impostos são baixos. Na maior parte deles os impostos são baixos. Por isso é que são paraísos fiscais. As pessoas estão ricas porquê? Porque têm baixos impostos e sabem o que fazer com o dinheiro delas. E o que é que elas vão fazer? Se eu estou doente, eu vou ao privado. Se eu sei que vou envelhecer, eu vou poupar dinheiro para a minha velhice. Se eu sei que preciso de um tribunal, eu vou a um tribunal privado. Assim se resolve as coisas. Não é pensar, ai papai Estado, ajuda-me. Não é assim que se resolve. Tão simples quanto. E eu acho engraçado que muitos de vocês criticam o facto de darem impostos para os serviços públicos, mas são os primeiros a usarem os serviços públicos. Eu concordo de quem financia. Tipo, eu não uso. Se estamos a falar de serviços públicos da saúde pública, ou seja, os hospitais públicos, essas merdas, eu não uso. Por isso, eu disso aí posso descartar. Agora, se estamos a falar de tribunais, opa, não, é um monopólio. Eles têm monopólio do tribunal. Não há muito o que fazer aí. Só se for em tribunais internacionais. Mas aí já tínhamos que ir para outras instâncias. Se estivermos a falar de que é mais? De polícia, eles também têm monopólio, porque a polícia privada está limitada por lei a não poder fazer muita coisa. Eles têm monopólio. Porquê que os políticos fazem leis? Para criar monopólios. Mas é como eu estava a dizer, eu não critico quem usa serviços públicos e depois os financiar a peso de ouro, não critico. Porquê? Porque se tu pagaste a peso de ouro um serviço público, tu vais querer usá-lo, não vais pagar 2 vezes o mesmo serviço, tal como eu faço, é porque eu não quero ir ao público, eu estou lá 10 ou 15 horas sem ser atendido, quando eu ia, não é? 10 ou 15 horas sem ser atendido, não critico. Agora, se tu financias um serviço e não o usas, tu é que sabes, eu não uso porque o meu tempo é ouro, o meu tempo é ouro. Vamos lá. Então, qual é a ignorância aí? Então, se lembrem-se quando... Não, se a pessoa financia o serviço, pode perfeitamente usá-lo. Agora é assim, eu sou roubado e não posso usar? Também, para mim era também. Se vocês estiverem mal, usem o privado, não vão usar o público. Porque... Eu, por acaso, uso o privado sempre. Vou sempre ao privado, por acaso. Posso ir, por isso vou. Que no privado, são 20 minutos para ser atendido. 20 minutinhos. Vamos ser de acordo, vocês não concordam com os vossos dinheiros ser usado para o serviço público, então não usem. Simples. Nem uses estradas também, porque os teus impostos também são utilizados para pagar estradas. Não uses. Mas como é que eu posso chamar? Há empresas privadas que podem tratar das estradas. Eu pago o imposto de selo, ou lá como é que ele se chama,
o IUC, que é para financiar isso. Ou seja, as estradas no fundo de borda, eu pago por isso. E bem caro, por sinal. Eu pago por isso. Agora, se tu me disseres assim, vamos fazer com que uma empresa privada trata de estradas e temos um pagamento anual, 100% de acordo, 100% de acordo. Porque a empresa vai fazer com que o serviço seja eficiente e não haja propina para político, como agora há. O que é que acontece? O Presidente de Câmara, vou falar dos casos que eu conheço, e não vou meter nomes, só ainda sou processado. Que é, o Presidente de Câmara ganha a eleição e o que é que ele faz? O primo ou o sobrinho ou o caralho abre uma empresa de pôr alcatrão e lá vai o primo ou o sobrinho do Presidente de Câmara fazer aquilo a ganhar umas valentes massas. Ou seja, isso é propina para político. Ou seja, está a dar trabalhinho ao familiar em vez de ser uma empresa credenciada, uma empresa que sabe o que está a fazer. Não, vamos fazer isto porque é para o meu amigo, porque é para o meu familiar. Opa. Essas são as mais que eu critico, que é, não vamos pelo profissionalismo, nós vamos pelo amiguismo. Isto é que eu critico. Escolas públicas, porque os teus impostos são usados para pagar as escolas públicas. Isto aí eu por acaso posso falar. Eu uso porque eu pago impostos bem altos. Mas aquilo que eu passo às minhas filhas é que não é, nem tudo o que tu aprendes na escola vais usar para a tua vida. Nem tudo. Mas também como elas ainda estão numa fase de aprendizagem quase básica, deixa andar. Mas quando elas chegarem no nível de aprendizagem mais alto, eu vou ter que começar a lavar um bocado a mente delas, porque a escola ensina empregados, não ensina empreendedores. Mas duvido que alguém esteja assim pronto para abdicar dos serviços públicos que os teus impostos pagam para ir para... É assim, se eu não fosse roubado em mais de 50% daquilo que eu ganho, eu acho que é para 60 ou 70%. Eu poderia perfeitamente pagar isso do meu bolso, perfeitamente. Só que lá está, eu sou roubado em mais de 50 ou 60% daquilo que eu ganho, porque temos os impostos diretos e impostos indiretos. Ou seja, dos impostos diretos é uma coisa que tu podes fugir. E os impostos indiretos, que é a comida, que é o IVA, a bem dizer, tu não tens como fugir. Não tens como fugir. Privado, e se não tiver dinheiro e pagar milhares de euros, e se não tiveres dinheiro, meu amigo, desenrasca-te. Mas as pessoas nesse tipo de países que tu estás a falar, esses países ricos, as pessoas têm muito dinheiro. Não precisam de andar a pedinchar. As pessoas têm muito dinheiro. Eu questiono onde tu preferes ter um acesso público bom e descontas, mas vês que os teus descontos estão a ser retribuídos com os serviços públicos excelentes, ou preferes... Mas não estás a falar de Portugal, bem não? Bem me parece, eu acho que não. Serviços públicos de qualidade, onde é que isto está? Ainda não encontrei. Viver por tua conta é risco e provavelmente vais chegar a um ponto em que não vais ter dinheiro e vais ter que... Mas tu, a partir do momento que tens duas mãozinhas para trabalhar, ou para empreender, ou o que for, ou era o que tu queres fazer, tu vais ter sempre um rendimento, sempre. Tu não vais... Porquê é que tu dizes que todos os portugueses são coitadinhos? Não, os portugueses não são coitadinhos. Não são. Os portugueses... não vou pôr 100%, mas muitos dos portugueses que eu conheço não são coitadinhos, são trabalhadores. E ao ser trabalhadores vão pôr sempre a mão na massa para ganhar dinheiro. Não vou ser coitadinho, não vou cair na pobreza. Não tens aí a dizer, quando tu caís na pobreza vais morrer de fome. Não, isso nunca vai acontecer. Mas vamos lá, estou a ver que já vou aqui com muitos minutos de vida em relação ao vídeo original. Morrer, basicamente, porque é assim que funciona, ou morrer, ou não ter casa, ou por isso. Agora que tocaste aí no ponto importante. As pessoas agora têm casa? Têm? A pagar os impostos que me pagam altos, super altos, têm casa? Tem, mas tem uma renda super alta, o valor da casa é super alto. Ou seja, em que é que resolveu pagar impostos altos? Em quê? Resolveu em quê? Nada. Rigorosamente nada. Não sejas tão socialista, tão comunista. Tens de pensar assim, quanto mais dinheiro as pessoas tiverem no bolso, melhor elas sabem fazer, melhor elas sabem o que vão fazer com ele. Não sejas comunista. Ai, minha vida. Vocês me dizerem que os impostos são um roubo é uma coisa... E são, porque eles não resolvem nada. São, porque a partir do momento que tu deste o dinheiro ao
ao Estado, porque ele te roubou, porque se tu não pagares, ele manda-te para a prisão, hein? É um roubo, porque tu não estás a pagar de livre espontânea vontade, não é uma troca voluntária, não é? Mete essa merda aqui na cachola, que é, a partir do momento que não é uma troca voluntária, é roubo. Uma troca voluntária não é um roubo, uma troca que não é voluntária é um roubo. Okay? É quase como uma violação. Se um acto sexual é voluntário, não é violação. Mas se não é voluntário, é violação. É a mesma coisa. Coisa que dizeres que pagar a luz também é roubo, mas tu... Não, porque tu usas o serviço. Não é? Eu para estar aqui a gravar tenho luzes apontadas para mim e tenho um computador que utiliza eletricidade. É um serviço que eu quero pagar. Eu pago voluntariamente. Agora se me disserem assim, pagas o hospital que tu não usas voluntariamente. Claro que não, eu não pago voluntariamente porque eu não uso. Mas sou obrigado a pagar só para a prisão, não é? Pá, que mente comunista, que mente de esquerda, que mente... Ai. Deus me livre. É com este tipo de merdas que me chateio. Estás ali a receber a luz, certo? Então estás a pagar para receber a luz. Mas é uma troca voluntária, não és obrigado a fazê-lo. Tu podes perfeitamente viver sem eletricidade. E então, certo? Estamos aqui de acordo que... Agora a questão é essa, é ser bem gerido, extremamente bem gerido, como nos países, melhores países e dos países mais desenvolvidos do mundo, ou então ser gerido mais ou menos e também com corrupção, como acontece em Portugal. Se é gerido mais ou menos, eu acho que é gerido super mal. Porque é assim, embora o último governo que entrou tenha reduzido um bocadinho, assim, olha, um xisquinho, o imposto que continua a ser alto para caralho. Eu bem vejo gente que às vezes me fala que paga muito imposto e que me mostra os recibos de vencimento, aquela chapada de IRS que eles levam. Ui, eu até fico assim, tu discutas essa merda toda, tu não tens como fugir disso, foda-se. O imposto ainda é muito alto. Mas mesmo assim continuamos a ter um serviço público que é muito melhor comparado com os outros que são paraísos fiscais. Mas os paraísos fiscais não são feitos para ter serviços públicos. São feitos para quem tem boa capacidade aquisitiva de viver bem. Não são feitos para coitadinhos, os paraísos fiscais. Os paraísos fiscais são para gente que tem muito dinheiro. Ok? Não são para coitadinhos. Os coitadinhos que fiquem a mamar da teta do Estado. Enquanto o Estado dá leite. Opa, puta que pariu. Por isso é muito diferente e não é roubo. Imposto não É roubo, sim, é roubo. é roubo. É uma troca. Uma troca de quê? Se eu sou obrigado a pagar, é troca em quê? Desde quando é que é troca? A partir do momento que me dizem assim, se tu não pagas, tu vais preso, isso é uma troca. Ou é um ato que é uma obrigação. Ou seja, para mim uma coisa que eu tenho que pagar por obrigação, para mim é um roubo, estou a ser roubado. Foda. E acabou, não é? Acabou o vídeo. Acabou, pá. Eu já pá, pelo aquilo que eu vi, aquela rapariga ou mulher, como quiserem chamar, está mamado Estado. De certeza, está mamado Estado. Porque para quem defende com unhas e dentes imposto, é porque está mamado Estado. Normalmente os funcionários públicos defendem muito o imposto, mas depois queixam-se que pagam muitos impostos. Mas defendem imposto. Porque eles ganham pelos impostos que... Melhor, ganham o ordenado deles vem do imposto. Por isso eles têm que defender o imposto, porque só ficam sem ordenado. Ela é marxista. É marxista, é socialista. É isso. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam. Ajudem o canal a crescer.